Para vocês que estão conhecendo pela primeira vez, eu vou te ajudar aqui. Gabor, é uma honra tê-lo aqui. E deixe-me dizer oi a todos aqui da sala e todo mundo que está lá. Pessoal também que está vindo aqui, né? Todo mundo já te conhece, né, Gabor? Não, não todo mundo. No entanto, é importante dar as boas-vindas a você, Gabor. Você é um médico, né, aposentado, que depois de 20 anos de prática familiar e experiência com cuidados paliativos, trabalhou por mais de uma década no East Side do centro de Vancouver com pacientes desafiados pela dependência de drogas e doenças mentais. Você é um autor de best-sellers, de 4 livros publicados em 25 idiomas. Você também é um palestrante de renome internacional, muito procurado pela sua expertise em vícios, trauma, desenvolvimento infantil e a relação entre estresse e doenças. O livro sobre o vício recebeu o prêmio Hubert Evans por ficção não literária. Pelo trabalho médico inovador e pela escrita, o Garber recebeu a Ordem do Canadá, a mais alta distinção civil do país e o Prêmio Mérito Cívico da sua cidade natal de Vancouver. Os livros que ele tem incluem No Reino dos Fantasmas Famintos, Encontros Próximos com o Vício, e os demais em inglês, When the Body Says No, The Cost of Hidden Stress, Scattered Minds, The Origins and Healing of Attention Deficit Disorder. E Hold On to Your Kids, Why Parents Need to Matter More Than Peers. Muito obrigada pelo seu trabalho maravilhoso, Gabor Maté. É uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado. E como eles dizem em inglês, né? É difícil seguir aqui depois desse act, né, dessa obra. Mas o bem você não sabe é que eu sou amigo dela há anos, na verdade. Eu já falo com ela durante muitos anos, a gente se corresponde, enfim, eu sou muito amigo da Bea. Eu não vou conseguir resistir à tentação de dizer alguma coisa a respeito do seu canto, porque isso é pertinente ao que vou falar também. E quando eu ouço a Bea cantar, é mais do que um ser humano cantando. Tem algo que atravessa a gente, que na verdade é tão autêntico e tão verdadeiro, que às vezes dá até um pouco de medo. E, né, ela faz esse chamado, Riv Lutega, né, ela fala que estou fazendo um chamado para vocês. Na verdade, eu experimentei um momento de medo, de que talvez eu não seja adequado para responder ao chamado dela. Eu não estou conectado com esse medo, mas eu percebi esse medo. E quando você começou a cantar depois do primeiro número aí, houve um silêncio. E eu sabia que você tinha parado de cantar. E eu tive esse impulso de começar o aplauso. Mas eu não comecei, porque eu acho que o resto de vocês estava tanto na mágica aí, você ainda nos tinha na palma das mãos, e esse momento de tudo parado é perfeito, porque essas canções vêm desse momento em que tudo para. E esse momento em que tudo para é a verdade que está dentro de todos nós. E o meu tema, é claro, é como no mundo de hoje esse tema acaba sendo tão negligenciado e travestido de outras coisas e esquecido. Então, o meu assunto diz respeito à guerra, violência, trauma, cura. Então, deixe-me contar 3 histórias para vocês de violência. Uma é que quando o meu filho mais velho, sobre o qual acabei de escrever o meu último livro, vai ser publicado em outono, no mundo anglófono, e outros 21 idiomas, incluindo o húngaro. Mas quando esse meu filho tinha 3 anos, ele tem 47 agora, mas quando ele tinha 3 anos de idade, eu dei um tapa nele, assim, no rosto, desse jeito que eu mostrei. Esse foi o primeiro ato de violência que eu gostaria de compartilhar com vocês. O segundo, vocês todos já ouviram falar, é a matança chocante, brutal das crianças no Texas, né, por um jovem de 18 anos na escola. O terceiro, eu nem preciso falar para vocês, né, que é a invasão não justificada, brutal da Ucrânia pela Rússia. E o que que esses 3 atos de violência têm em comum?
Bem, o primeiro veio de quando eu bati no meu filho. Eu tô ficando num hotel aqui em Budapeste, numa rua chamada Kálmán, em Utca. E a razão pela qual eu estou ficando ali é porque eu nado todos os dias. E ali perto, numa caminhada de 5 minutos, numa rua chamada Vodas, Itza, tem uma instituição, né, esportiva que tem uma piscina. Eu não percebi que do outro lado dessa rua, daquela piscina ali, tinha uma casa com uns sinais de metal, sinais comemorativos. A gente chamava essa casa de vidro, e essa casa de vidro, no final de 1944, tinha uma proteção suíça ali, e tinham 2.000 judeus morando ali. Isso num regime que era brutalmente antissemita e violento, que vigia na época, na Hungria. E a casa tem um tamanho suficiente para 200 pessoas, então vocês imaginem as condições das pessoas morando lá. Eu morei ali com a minha mãe. Eu era um bebê de 11 meses. Eu não consigo acreditar que eu estou nadando numa piscina do outro lado daquela casa. Assim, quem que cria esses momentos, né? Eu estava nessa casa, eu fiquei lá durante 2 anos. Perdão, 2 dias, na verdade. E depois de 2 dias, a minha mãe decidiu que ela não podia garantir a minha sobrevivência. Então, ela foi para a rua e ela me entregou para um estranho total, uma mulher cristã, que foi gentil o suficiente de me levar para alguns parentes vivendo em condições relativamente melhores em um outro local da cidade. Então, durante 5 semanas, eu não via minha mãe. Eu era um bebê. Eu perdi a conexão. Qual é a conexão com esse episódio de bater no meu filho? Por que que eu bati no meu filho? Bem, o contexto era uma festinha de aniversário para mim, e eu tinha 36 anos de idade. E naquele momento ele era meu único filho, era meu primeiro filho. E a gente estava na casa dos meus pais, em Vancouver, British Columbia, meus pais, meus 2 irmãos e meu filho, Daniel. E a gente teve uma refeição húngara maravilhosa. Minha mãe adora comer, cozinhar, eu adoro comer. E antes de vir o bolo, meu filho de 3 anos anunciou: Eu não vou cantar parabéns para você. E a minha resposta foi: Se você não cantar, você não vai comer o bolo. Eu não vou cantar de jeito nenhum, ele disse. E eu fiquei com raiva. A família inteira estava me pedindo para desistir e para parar com isso e desistir. Mas eu desenvolvi raiva e eu acabei batendo no rosto dele desse jeito. Então, o que que era isso, né? Raiva do quê? Eu podia dizer, ó, tá bom, não canta, tá? Come o bolo, depois você vai cantar depois ou não, tudo bem. Eu podia ter dito isso. Então, por que que me deu tanta raiva? Bem, analisando, eu precisava que ele me amasse e me respeitasse. E o fato de que eu interpretei que isso não era o caso, e na verdade não tinha nada a ver com isso, na verdade era só ele decidindo o que que ele ia fazer. Ele estava buscando a própria autonomia, era só isso. E que bom que ele fez isso, inclusive. Mas eu não vi isso naquele momento. Eu vi um ataque à minha psique. Mas por quê? Porque a mensagem que eu obtive no meu primeiro ano de vida, de uma mãe deprimida e aterrorizada, principalmente tendo me dado para estranhos, era que eu não era querido, eu não era amável, eu não era digno de amor. E isso dói. O meu filho não cantando para mim é um gatilho naquela ferida e ativa essa raiva. E eu bati nele. Então, essa é a relação. Eu não estou dizendo nada aqui, não estou dando, né, justificando nada, né? Depois, quando a gente chegou em casa, eu voltei a mim mesmo e disse, por favor, coma o bolo. Aí ele comeu o bolo e eu telefonei para todo mundo naquela festa e ele ligou para todo mundo depois, dizendo, eu comi o bolo e não tive que cantar, viu? Então é isso que aconteceu depois.
E aí também tivemos o ataque no Texas. Se vocês olharem, além dessa obsessão insana dos norte-americanos com armas e violência, eu não sei se vocês se lembram do H. Brown, que foi um líder negro na década de 1960. Eu acho que depois do assassinato do Kennedy, ou em algum outro momento, ele ousou dizer que a violência é tão americana quanto torta de maçã. E todo mundo ficou indignado com ele ter falado isso. Mas ele só estava falando a verdade. Mas e esse garoto que cometeu esse assassinato? Ele foi um garoto que desenvolveu, ele passou por bullying e ele teve problemas na fala por causa disso. Ele veio de uma família muito disfuncional. Ele tinha muito auto-ódio. Em algum momento ele cortou o próprio rosto e contou a história de algum acidente ali, mas depois parece que ele confessou que ele realmente cortou o próprio rosto. Em outras palavras, a raiva nele era uma explosão de toda a raiva que ele suprimiu durante toda a vida. É daí que veio. Quando você olha as pessoas que cometem atos de violência em massa, assim, é sempre a mesma história, dá quase para prever. E ninguém se importa com isso, né? O Partido Republicano, na verdade, a Associação Nacional de Rifle, estava dizendo, mas onde que aconteceu isso no Texas? Na verdade, eles até negaram que as leis a respeito das armas têm alguma coisa a ver com esse assassinato. Eles disseram, é por causa da maldade, né? Na mente deles tem essa maldade, né? Que essa é uma entidade concreta no mundo, né? Eles confundem a realidade em que as pessoas cometem atos que são maus sem ser conduzidas por uma entidade abstrata como uma maldade, um demônio do mundo. Mas é isso que eles mencionam, porque eles não sabem nem o que está ligado em relação a eles mesmos. Em relação à Ucrânia, já é um evento público global muito complexo, eu acho. Mas em relação ao mindset da pessoa por trás dessa brutalidade, eu vou contar uma coisa estranha para vocês. Talvez vocês possam achar que é estranha, ou de repente não, não sei. Mas às vezes eu trabalho com a planta ayahuasca, que é uma planta amazonense. Na verdade, são duas que são misturadas e tem todo um processo aí. Você bebe, e aí você tem algumas visões, insights e experiências psíquicas. E tem um. Eu trabalhei com cura durante 12, 13 anos, e eu trabalhei com um curandeiro, na verdade. E nesse caso, em fevereiro eu estava na Califórnia e eu fui o único participante, eu tinha acabado de decidir estar lá. E em algum momento durante a minha visão lá na ayahuasca, o rosto do Vladimir Putin, isso foi em fevereiro. Então, na verdade não, início de março. Foi início de março. Essa cara do Putin apareceu. E eu pensei, ai meu Deus, esse cara nunca foi amado a vida inteira dele. Nunca foi amado. E só para deixar claro aqui, né, essa semana eu estava em Praga falando na República Tcheca e um psicólogo muito conhecido ali que estudou a vida pregressa do Putin, o que eu estou dizendo agora é que tem um link entre a propensidade para a violência e a brutalidade e o trauma. E quando você tem pessoas no poder que foram traumatizadas e que têm o poder de punir o mundo e punir outras pessoas, né, mais vulneráveis, devido ao seu próprio sofrimento e não estão cientes disso, você tem o que a gente está vendo, né, o tempo todo. Mas o problema é que muito da violência no mundo e da nossa história tem sido cometida por pessoas consideradas perfeitamente normais na nossa sociedade, perfeitamente normais. Eichmann, Adolf Eichmann, o coronel da SS que pessoalmente foi responsável e a cargo da deportação dos judeus da Hungria e de vários outros lugares para locais como Auschwitz, incluindo os meus avós. Quando ele foi capturado
pelos israelenses e levado a julgamento em Jerusalém, ele foi examinado por vários psiquiatras. E todos eles disseram, ele é perfeitamente normal. Disseram em relação à sociedade, à família dele, aos pais dele, ele é muito normal. Até um desses psiquiatras disse que ele era mais normal do que o próprio psiquiatra. Essa pessoa que brutalmente levou milhões de pessoas para a morte era perfeitamente normal. Vitor Hugo. Mas, olha, é fácil, é muito mais fácil se concentrar numa pessoa como Hitler, Eichmann e Putin, mas e o resto de nós, né? Na década de 1990, os americanos bloquearam o Iraque. E isso significava que os iraquianos não podiam obter alimentos e medicamentos. E, de acordo com estimativas da ONU, eu acho que 500.000 de crianças iraquianas morreram de doenças e fome. A Madeleine Albright, que naquele momento era a embaixatriz americana para as Nações Unidas, depois ela virou a primeira mulher secretária de Estado dos Estados Unidos. Perguntaram para ela na televisão pública, e pelo menos está na TV, né? E milhões de pessoas assistiram isso, e perguntaram para ela se a morte dessas crianças valeu a pena. E ela disse, sim, valeu a pena. Ninguém questionou isso. Depois ela disse, né, veja bem, eu não devia ter dito isso, nossa, foi errado dizer isso, mas ela nunca pediu desculpa pelas políticas que levaram aquelas mortes, só pelo fato que ela, né, falou de um jeito que, de repente, ela não deveria ter falado, né? E virou uma heroína liberal até a morte dela alguns anos atrás. Nós teremos a Wimbledon, né? Que é esse campeonato de tênis, como vocês conhecem. Os jogadores russos foram barrados, pessoas como Medvedev, Rublev e outros, eles não vão ser aceitos em Wimbledon devido à brutalidade da Rússia e à invasão ilegal da Ucrânia, que eu acho que tudo bem se, no momento da guerra do Iraque, que levou milhares de vidas iraquianas, né, que eles também tirassem os jogadores americanos ou jogadores britânicos. Então, é muito fácil para a gente olhar o mal e a maldade quando ele é manifestado, quando ele manifesta nos nossos inimigos e pessoas que nós odiamos. É muito mais difícil olhar isso na gente mesmo, né? E por que isso? O Victor Hugo, aliás, em Les Misérables, chamou essas pessoas normais que causam tanta morte e tanta violência e tanto sofrimento, eram chamados dos bárbaros da civilização. Se você olhar os grandes heróis da civilização, da história, né? Alexandre o Grande, Napoleão, Alexandre o Grande, ou os grandes monstros da história, como Hitler, Stalin, tem algo muito interessante que eles têm em comum. Todos eles eram outsiders, eles eram de fora. Então, o Alexandre, né, era de Macedônia. E os gregos, na época, realmente não consideravam os macedônios, eles os achavam bárbaros. E aí, claro, depois ele se tornou o grande líder, né, Alexandre o Grande, invadiu vários países, matou sei lá quantas pessoas. E o que é engraçado deixa eu voltar depois para o Alexandre o Grande. Mas, enfim, ele era meio que alguém de fora ali também. Napoleão não era francês. Ele era da Córcega. A vida inteira ele falou francês com um sotaque bem forte da Córcega. Hitler não era alemão. Ele era austríaco. Stalin não era russo. Ele era da Geórgia. Todos eles, eu acho que todos eles tinham um complexo de inferioridade. E isso
Claro que não está explicando e justificando nada da crueldade dele, gente, mas eu acho que isso alimentava alguma coisa, né? E é interessante ver que quando eu menciono isso, quando eu mencionei isso no YouTube, vários gregos protestaram, dizendo que não, ele não era macedônio, não, ele era grego, Alexandre o Grande. Eu disse, tá, então você tem tanto orgulho do que exatamente? Esse cara que invadiu países e matou centenas de milhares de pessoas? Invadiu a Índia? Aliás, como assim? Você está com orgulho dele? Você quer dizer que ele é grego? É conterrâneo? Então, o que que tem na gente, né, que glorifica essas pessoas? Como eu mencionei, eu estive em Praga recentemente e a minha mãe nasceu na República Tcheca, na Tchecoslováquia, na verdade. Não, ela nasceu na Áustria-Hungria e aí depois, né, ela tinha alguns meses, aí depois se tornou uma cidadã da Tchecoslováquia, depois dos acordos de paz mudaram o nome do país, enfim, depois da Primeira Guerra Mundial. Então, ela cresceu e ela tinha 23 anos e ela morou na Tchecoslováquia e ela nasceu no dia 7 de março e também nasceu Thomas Masaryk, que foi o primeiro presidente da República Tcheca, na Tchecoslováquia na época. E então, esse dia 7 de março tinha bandeiras e celebração, e a minha mãe pensava que era por causa dela. Pelo menos ela falava isso pra gente. Mas, enfim, crescendo, ela sempre citava um dito do Masaryk, que disse que dói pensar. Dói pensar. Pensar é doloroso. E é interessante porque um outro especialista disse quase a mesma coisa. Que boa fortuna para os que estão no poder, para que as pessoas não pensem. A pessoa que disse isso foi Adolf Hitler. E por quê, né? Que as pessoas não pensam? Porque dói pensar. E por que que é doloroso pensar? Então, o fato é que, se nós olharmos a história dos Estados Unidos, praticamente todas as guerras ali, eu não disse todas, mas quase todas, que os americanos lutaram, desde muito tempo, foram baseadas em um total pacote de mentiras. Isso inclui a guerra Estados Unidos-mexicano, que eles pegaram a Califórnia, New Mexico e uma grande parte do Texas, etc. Isso inclui também a Spanish-American War, a guerra espanhola-americana, que inclui a invasão das Filipinas, onde eles mataram centenas de milhares. Isso inclui também as múltiplas invasões na América do Sul. Isso inclui a Guerra do Vietnã. Isso inclui a Guerra do Iraque. E até inclui a invasão do Afeganistão. O que que permite uma pessoa... Porque, olha só, a mídia, eventualmente, acaba revelando a verdade. Então, eventualmente, a gente descobriu as mentiras que foram contadas para justificar a guerra do Vietnã, que eram realmente as pessoas, né, crianças ainda estavam nascendo com defeitos devido à guerra química que os norte-americanos lançaram e empreenderam lá. Eventualmente, a mídia acaba contando a verdade. Mas isso tem alguma diferença na próxima guerra? Não. A guerra seguinte acontece e todo mundo sendo indígena. Vamos lá! E esse é um fenômeno, né, que acontece na história. Na Primeira Guerra Mundial, em Berlim, em Paris. Em Paris, havia pessoas marchando e dizendo, para Berlim! E em Berlim tinham pessoas dizendo, vamos lá para Paris! E as pessoas acreditam, e elas seguem esses líderes manipuladores, e a gente sabe qual é o resultado disso. Em cada país, há algumas pessoas que dizem, de repente não. De repente a gente não deveria estar se matando. E em todo país, essas pessoas são presas, de todos os lados. Na Rússia, né? Eu estava falando em Berlim na semana passada, o teatro onde eu estava falando era em Rosen-Luxemburg Street. E Rosen-Luxemburg, ele era um líder político que foi preso porque ela se opôs à guerra. Na Grã-Bretanha, Bertrand Russell foi para a cadeia nos Estados Unidos e o Eugene Desmond foi para a cadeia. Por quê? Porque eles não acreditavam em mortes em massa. Então, o que faz com que as pessoas sintam dor ao pensar? Trauma. O próprio trauma delas. E elas têm medo de enfrentar esse trauma.
Então, estava pensando aqui para onde que eu vou com isso. Espera aí. Quando nós somos feridos e sentimos muita dor, como crianças, a gente não quer confrontar essa dor. É insuportável experimentar essa dor. Agora, o Hitler, e não estou justificando nada que ele fez, é claro, mas o Hitler foi uma criança muito traumatizada. Ele relatou uma vez que bateram nele de uma maneira tão forte que ele dissociou completamente, ele conseguia contar a quantidade de pancadas que ele levou sem sentir a dor. Essa dissociação é uma separação do self. E para onde vai toda a raiva e o ódio? Né? Não vai para lugar nenhum. Ela fica fervendo ali dentro de você, te dando a oportunidade de aparecer depois. E, né, apareceu em mim contra o meu filho. Apareceu nesse garoto que matou as crianças. E a gente sabe que apareceu no Hitler. Então, quando não tem possibilidade de experimentar isso e ter um apoio e, né, o momento presente na criança, ele vai ser suprimido. E de uma maneira ou outra, ou contra o self, ou contra outras pessoas, ele vai encontrar um jeito de sair depois. Uma outra coisa que acontece é que, enquanto crianças, né, devido ao nosso sofrimento, a gente tem que separar os sentimentos ruins e as nossas emoções, a gente perde n- a gente se perde de nós mesmos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, e levantem as mãos se aplica a você. Quantos de vocês tiveram a experiência de ter uma sensação ali no estômago poderosa em relação a alguma coisa e ignorar essa sensação e depois sentir arrependimento depois? Levantem as mãos. A maioria, então, daqui, né? E sabe o que vocês acabaram de falar para mim? Vocês me contaram a história da infância de vocês. Acabaram de contar. O que vocês me contaram é que quando vocês eram crianças, por algum motivo, vocês tiveram de desassociar ou pelo menos ignorar essa sensação forte no estômago. E por que vocês tiveram que fazer isso? Porque ouvir essa sensação teria feito com que vocês entrassem em conflito com os seus cuidadores, e não dá para ter isso, né? Então, a dinâmica brilhante e defensiva que a natureza nos dá é nos desconectar. Mas essa desconexão é a essência do trauma. E você não precisa do Hitler ou de um genocídio ou do Putin na Ucrânia ou para poder abusar isso, né? Ou para ter esse tipo de experiência. Você só precisa de pais que de repente não conseguem lidar com as maneiras, com seus sentimentos, e você acaba obtendo a mensagem de que para pertencer você tem que se desconectar de você mesmo. Então, tem uma anedota interessante, né? O neurologista americano e grande autor Oliver Sacks, no livro dele The Man Who Mistook His Wife for Hat, o homem que confundiu a mulher com um chapéu, ele descreve uma cena em que ele está visitando alguns pacientes no hospital que são afásicos, são pessoas que não podem processar a língua porque tiveram um AVC numa parte do cérebro. E essas pessoas com afasia estavam assistindo o presidente Ronald Reagan, o grande comunicador, dando um discurso na televisão. E a maior parte deles estava rindo, rindo muito, mas alguns deles estavam indignados. No Reagan, né? No presidente. Eles não sabem o que ele estava dizendo. E o Sachs se perguntou: tá, o que está acontecendo aqui? Será que eles não estão entendendo o que o Reagan está dizendo? Ou será que eles ou estão entendendo demais? E a questão é a seguinte: as pessoas que têm afasia, segundo estudos, elas têm uma capacidade melhor de dizer quando alguém está mentindo do que as pessoas que entendem a linguagem normal. As pessoas que entendem a linguagem falada, 50%, né, vai saber se está mentindo ou não, né? E algumas vão saber ou não. Mas já o pessoal com afasia, essa porcentagem sobe para quase 80%. Por quê? Porque ele só tem a sensação no estômago. É assim que eles interpretam. Então, o que eles estão lendo não são as palavras, porque eles não conseguem processar as palavras, né? Eles estão vendo expressões faciais, o tom de voz, a linguagem corporal. E o Reagan era um farsante total, né? Tem uma estátua dele ali, ó, pertinho, enfim. E por que que ele era um farsante? Ele nem queria ser.
Mas ele foi uma criança traumatizada também. O pai dele era um alcoólatra inveterado. O Reagan tinha que cuidar do pai quando ele estava bêbado. Teve uma infância terrível. E o que ele fez para sobreviver essa infância foi se desconectar completamente dele mesmo. Então, ele desenvolveu essa persona super empática, charmosa, né, um personagem aí. E todo mundo falava que ele era um grande comunicador. E ele nunca disse a verdade a vida inteira, porque ele nem sabia qual era a verdade. Agora, é interessante porque eu acabei de ler uma biografia do Hitler recentemente e alguém disse que não é só que ele mentia, é que uma vez tendo dito alguma coisa, ele tinha que acreditar que era verdade, ele criava a própria verdade. E teve uma pessoa que disse a mesma coisa sobre Donald Trump, aliás. E a gente sabe, né, como é que era, como é que foi a infância do Trump. Também foi traumatizado. Enfim, essas pessoas, né, que criam personalidades falsas, eles estão desconectados deles mesmos. E no nosso mundo, essas pessoas se tornam as nossas líderes. Então, os traumas deles acaba conduzindo as suas políticas, ou pelo menos um tom emocional por trás das políticas que eles desenvolvem. Eu não estou explicando aqui a política mundial com a lente do trauma individual. Tem muito mais, né, envolvido, mas a gente acaba vendo que tem populações desconectadas delas mesmas. Eu estive em Toronto, no Canadá, quando George Bush Jr. anunciou a invasão do Iraque. Eu estava no Canadá. E eu liguei o som. E depois eu desliguei o som e fiquei olhando só a linguagem corporal. E ele parecia uma criancinha. Ele parecia uma criancinha com medo quando eu tirei o som. Ele estava ali com a sobrancelha franzida, parecia ansioso. E estava fingindo que, nossa, como eu sou um líder aqui poderoso e tal. Eu dei um workshop até aqui em Budapeste faz 4 anos e tinha uma mulher alemã de 20 anos que estava muito nervosa pelo que ela disse que era o meu Hitler interior, com muita raiva destrutiva. E era tanto assim que ela se sentiu pessoalmente responsável pelo genocídio que aconteceu muitas décadas antes até dela nascer. Ela se sentia assim. E aí, quando trabalhei um pouco com ela, sabe quem era a Adolf? Ela, na verdade, foi abandonada sozinha no berço, quando era bebê. Por isso ela teve essa raiva. Então, deixa eu dizer mais alguma coisa aqui para vocês. Isso aqui é incrível. Numa colônia de formigas, todas nascem com os mesmos genes. Você tem as formigas guerreiras e a rainha, que elas têm a mesma constituição genética. É só olhar o DNA, não dá para dizer quem é rainha e quem é a trabalhadora, quem é operária, né? Se você tirar a rainha da colônia de formigas, vai ter uma luta entre algumas das operárias e elas vão se quebrar, se matar, até que haja vencedoras. E aí o corpo dela muda e ela vai virar uma rainha. E elas começam a ovular, elas ficam maiores e elas vivem mais longamente. Em outras palavras, as necessidades da colônia de formigas é o que define o papel da formiga individual, não é nenhum tipo de coisa genética. Então, a gente acha que, como seres humanos, de alguma maneira, nós somos superiores às formigas. Mas Fandom Line, um grande traumatologista e psicólogo, Vincent Vetter, escreveu, né, em um dos livros dele que a nossa cultura nos ensina a focar nas nossas exigências pessoais, a nossa unicidade, mas num nível mais profundo a gente mal existe como indivíduos, como organismos individuais. Então, no caso das formigas, elas têm os mesmos genes. E já nós, como seres humanos, não temos a mesma constituição genética, mas tem alguma coisa que parece, né? Assim como as formigas, a gente pode desenvolver o nosso caráter pessoal em resposta às necessidades e demandas da sociedade. E
nós muito facilmente perdemos a nossa individualidade. E a gente acaba colocando isso, né, como natureza humana, a agressão, violência, egoísmo, isso é natureza humana. E é muito interessante, né, como um educador americano falou, Alfie Kohn, ele diz que tem algo, né, que é agressivo, e aí todo mundo fala que é natureza humana, mas quando alguém comete um ato de gentileza ou generosidade ou comunalidade, ninguém diz que, isso é natureza humana. Em outras palavras, a gente faz certas presunções a respeito da nossa natureza como ser humano, né? E o que eu estou dizendo para vocês é que, que pena que não tem mais tempo, mas eu tenho que concluir muito rapidamente. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que o Buda era um ser humano, Jesus era um ser humano e também eram Hitler e o Stalin e o Putin, assim como a Madeleine Albright e como o George Bush. Não tem natureza humana, mas há algumas necessidades humanas, algumas necessidades básicas de crianças. Uma das mais importantes seria a capacidade de experienciar as emoções e ser amadas de uma maneira segura, de modo que não haja dúvida na mente delas que elas são amadas e aceitas não pelo que elas fazem, não pelo que elas são, não pela inteligência que elas têm, mas só por quem elas são. Ponto. Se essa necessidade não for atendida, nós vamos nos desconectar de nós mesmos. Então, tem muita desconexão nas crianças. Aliás, né, não estou nem falando também de vários psicólogos dizendo que, não, já tem mais 3 minutos e acaba? Ok. Muitas crianças são traumatizadas não porque elas são golpeadas ou recebem algum abuso físico ou sexual, ou meus clientes, né, drogaditos também, que foi o caso deles. E não é porque algo ruim aconteceu com elas, mas porque as necessidades delas não foram atendidas. E, infelizmente, a sociedade moderna reforça isso. Eu mencionei o meu primeiro ano, né? E esqueçam os nazistas, esqueçam o genocídio, esqueçam a guerra. Eu li no diário da minha mãe, que ela tinha naquela época, alguns anos atrás, né? Depois que ele chegou nas minhas mãos, isso já é uma outra história, depois eu conto. Mas, enfim, ela disse no diário, né, quando eu tinha 2 semanas de idade, tinha o Gaba ali, que pena, meu coração tá quebrando, porque o bebezinho tava chorando muito, 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 na última 1h30, e agora 1h30 da manhã, mas eu prometi à médica que eu não alimentaria você até as 2 da manhã. Então, o instinto dela, devido às expectativas sociais, ela negou a necessidade até dela e o desejo dela de me nutrir, porque ela tinha prometido à médica que não ia falar isso. Então esqueça que eu estou dando você para um estranho. É o suficiente que eu chorei que ninguém me pegou. Isso teria me dado uma grande frustração, isso teria me dado uma sensação muito forte de não ser querido e muita dor. E na nossa sociedade, muitos psicólogos e educadores e médicos aconselham os pais a ignorar as necessidades das crianças, para focar nas suas condutas e comportamentos somente, para deixar com que eles se ajustem à sociedade. E aí, quando a criança está com raiva, tem que punir. Então, a gente está criando gerações e gerações de crianças separadas dos próprios sentimentos. E quando elas são separadas dessa sensação, elas vão acabar virando pessoas que vão chegar a situações desastrosas e podem virar assassinas ou vários outros tipos de pessoas. Então, dessa maneira, esse trauma na infância se junta a sistemas políticos e considerações geopolíticas para criar o tipo de mundo em que vivemos hoje. E a cura, do qual não falei nada e não vou conseguir agora, tem a ver com como nós criamos as nossas crianças. A gente precisa atender as necessidades delas e não esperar que elas se encaixem em uma sociedade razoavelmente tóxica. Então, muito obrigado pela atenção de vocês, foi tudo que eu consegui falar nesse tempo.